E como que é feito o diagnóstico, doutor? Então, o paciente da inflamação em si é uma caracterização do tipo de asma, do tipo de rinite, por exemplo, do tipo de dermatite, né? Então, cada doença tem seu diagnóstico e começa conversando com o paciente, escutando quais são as manifestações clínicas, os sintomas, para você ter uma ideia. A asma tem 4 sintomas principais, né? Então, o paciente tende a ter crises dessas obstruções brônquias que a gente chama, e ele vai sentir falta de ar, vai sentir o chiado no peito, um aperto torácico e a falta de ar, né? E pode também ter tosse. Então, são 4 sintomas principais: tosse, Sim. falta de ar, o chiado e um aperto torácico. A rinite também tem 4 sintomas principais: a coriza, que escorreu o nariz, né? A coceira, o prurido, a congestão nasal e aqueles espios que podem até vir um atrás do outro, né? A gente chama de salva de espios. Então, o paciente vai apresentar crises com essas manifestações respiratórias, por exemplo. Entendi. E por trás disso, a gente vai fazer exames. Por exemplo, no caso da asma, a gente vai fazer um exame chamado prova de função pulmonar, que a gente justamente vai ver os fluxos e volumes justamente desse ar entrando e saindo dos pulmões. No caso do nariz, a gente vai examinar muito bem esse nariz, podemos pedir algum exame para ajudar. Mas depois, para saber se por trás desses processos tem uma inflamação tipo 2 ou não, a gente vai pedir alguns exames de sangue. Então, por exemplo, tem uma célula no sangue chamada eosinófilo, que é característica desse processo inflamatório tipo 2. Essa célula chamada eosinófilo vai estar aumentada no sangue. Uhum. Você tem um anticorpo também chamado IgE, que vai estar aumentado no sangue, também é característico da inflamação tipo 2 e mais caracteristicamente essa inflamação tipo 2 alérgica, que a gente chama, né? Você pode também fazer tanto no sangue como os testes cutâneos para comprovar essa IgE, esse anticorpo contra quem que é, contra um ácaro, é contra uma proteína do gato, do cachorro, ou então contra um pólen, contra um fungo, né? Entendi. Então, tem alguns exames de sangue que vão ajudar a gente a definir se essa inflamação que está por trás, por exemplo, da asma, é do Uhum. tipo 2 ou não, né? Entendi. Então, esse diagnóstico ele não é rápido e também não é simples, né, de se fazer. Na verdade, pela história, né, um médico já depois de uma certa experiência, depois de ter visto já diversos pacientes com asma, pela história a gente já tem uma noção. Por exemplo, a gente falou que tinha uma asma tipo 2, né, com a inflamação tipo 2 alérgica, não alérgica. Uhum. Por exemplo, quando a paciente tem uma inflamação, uma resposta tipo 2 alérgica, uma asma alérgica, em geral essa asma começa mais precocemente na vida, então já desde a infância ou adolescência. Ele vai ter história na família de outras pessoas que têm doenças alérgicas também. Ele vai contar lá que quando pega uma malha que estava guardada no armário no inverno, ele vai começar a espirrar, ou então quando alguém varre a casa, limpa a casa, ele vai poder ter uma crise de asma. Quando ele fica perto de um animal, cão, gato, ele pode também ter sintomas. Então, só pela história a gente já tem uma noção se o paciente, qual tipo, se ele tem asma ou não e qual tipo de asma. E depois Entendi. os exames vão ajudar muito a gente a Comprovar, né? comprovar esse diagnóstico. Que legal. Então, a história clínica, né, É e essa fundamental. conversa com o paciente, uma consulta detalhada é fundamental. Muito bom, doutor.